Bom dia, meus irmãos. Hoje mais um domingo de aprendizado, né? Domingo também importante para nós. Hoje vamos de novo a presença aqui do Fabrício, né? Dando hoje mais uma palestra, ele vai falar sobre o conhecimento de si mesmo, que é meio difícil, né? Como é que era? Quem é que falou isso? Foi a Esfinge que falou, conhece-te a ti mesmo, não tem? Um negócio desse também que ela falou, não foi? E é meio difícil a gente mesmo nos conhecermos a nós mesmos, né? Bom, então como diz o Valzir, sem mais delongas, eu vou chamar o Jorge, que vai fazer a leitura de hoje, da nossa mensagem de hoje. Bom dia. Do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Um guia de trânsito moral para caminhar com segurança pelas estradas da vida. É um hábito bonito, bom de se pegar um livro assim, aleatório, porque a doutrina espírita que tem de obra não acaba nunca. E nem todas a literatura é água com açúcar, tem uns pesados. Aí a pessoa começa, pelo meio do caminho desiste. E sempre a página que abrir vai te dar uma mensagem para você naquela hora. Tipo essa aqui, parece que veio calhado. Indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Carapuça está até o tornozelo, né? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou por acaso se julga infalível? São tópicos, né? Drops. Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas da crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males em atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? Na convivência com o próximo? A carreira negativa ou o sorriso de animação? Quem importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo-se infeliz? É o que pensar, né? Aí cada um faz um exame de consciência. Principalmente eu. Obrigado, Jorge. Bom, então vamos continuar aqui aumentando esse contato com a espiritualidade. Chamar o nosso irmão Rui, que vai fazer a nossa prece de hoje. Bom dia. Bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Nesse domingo maravilhoso que traz para nós, através da palestra, através do conhecimento, dos estudos, alento para o nosso coração, traz luz para o nosso caminho e que podemos, através das reflexões que vamos ter hoje, possamos aumentar a nossa capacidade de entendimento e o nosso discernimento, que eu acho que é muito importante para que a gente possa se conduzir pela vida, no nosso lado espiritual principalmente, que é muito necessário, porque trata-se da nossa eternidade. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, que possamos assimilar e principalmente colocar em prática esses conhecimentos que estamos adquirindo. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Bom, então vamos começar com essa nossa tarefa de nos conhecermos
A nós mesmos, né? Vamos saber agora se essa tarefa é difícil, se não é. O Fabrício vai explicar isso tudo para nós. De baixo, passa. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas queridas irmãs. Bom dia. Não é nem quinta-feira, não. Bom dia. Tá ligado? Bom dia. Bom dia aos amigos internautas que vão nos... Tá ligado? Tá ligado? Alô? Acho que vai ter que aumentar, né? É. Vamos baixar o pau no som, só um segundinho pra gente testar. Prometo que não vai doer, não vai demorar. Bom dia, meus queridos irmãos, queridas irmãs, aos internautas que vão nos assistir a posteriori. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que muitas vezes a gente escuta na casa espírita, que é o autoconhecimento. E é uma palavra que, ao meu ver, é uma palavra que ela não é tão simples, ela não é tão fácil de compreender. E por isso eu vim trazer até uma divisão dessa palavra, que seria esse conhecimento de si mesmo. Quando eu estava vindo para cá, na viagem, eu ouvi uma música muito bonita que eu acredito que a maioria conhece. É aquela música, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É uma belíssima música evangélica. E eu fiquei com essa música na viagem. Vamos imaginar que a luz, essa luz, ela seja a luz divina. E nós, a nossa consciência, é esse espelho que reflete essa luz divina. Porém, em muitos momentos, esse espelho ele vai se empoeirando, ele vai criando camadas de poeira, e a gente acha que essa luz já não está refletindo bem ali naquele espelho, quando na verdade essa poeira são os nossos conflitos, são os nossos medos, são os nossos desafios. E o que é o autoconhecimento então? É a gente olhar para essa poeira que atrapalha a refletir essa luz sublime e perfeita que vem do alto. Então nós, como espíritos em desenvolvimento, muitas das vezes, com essa nossa poeira que nós criamos aí, ao refletir essa luz, essa centelha divina que está em nós, é que muitas das vezes a gente vai então atrapalhando esse processo de amor que Deus tem conosco. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conhecimento de si. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita essa lei de Deus? Em nossa consciência. E é interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, Jesus fala que o reino de Deus está em nós. E muitas das vezes a gente busca Deus fora, quando na verdade a gente precisa realmente olhar para dentro. Tirar essa poeira que está no nosso espelho, para que a gente possa realmente refletir essa luz que vem do alto. Então vamos lá. Quando a gente chega na casa onde eu frequento, em Juiz de Fora, a gente tem uma frase na parede, que é essa frase de Emmanuel: penetra no seu silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do propósito do próprio ser, e reconhecereis que a solução da vida surgirá de si mesmo.
A gente vai passear um pouco aqui hoje, nessa manhã, nesse turbilhão de informações que nos atordoam a mente e que nos impede de criar esse silêncio interior e de realmente entender por que eu estou nessa encarnação, por que eu estou passando pelos desafios que eu estou passando. Muitas das vezes as respostas estão dentro de nós, mas é tanto barulho na nossa mente que a gente não consegue entender realmente os nossos propósitos. Olha que interessante esse conceito de autoconhecimento. Nós estamos aqui agora e cada um de nós está com aquela vozinha interior. Alguns podem estar, às vezes, com o pensamento um pouco mais longe, outros mais compenetrados, outros com alguns conflitos que às vezes vêm atordoando a mente. Então essa nossa consciência é essa voz interior do Espírito, que muitas das vezes cria até essa capacidade de julgamento, de juízo em nós. E muitas das vezes, quanto mais ligado aos sentimentos inferiores, aos sentimentos materiais, mais a gente atrapalha ainda essa voz interior. Então, eu pergunto a vocês um pouquinho sobre essa questão de autoconhecimento, um pouquinho dessa reflexão. Qual que é o nosso propósito de vida? Por que eu estou nessa encarnação? Como que eu vou saber isso? Por que eu reencarnei? Aonde que estão as respostas do autoconhecimento? Aí eu pergunto, você conhece os seus propósitos espirituais? Conhece as suas necessidades para aprimoramento? Conhece o porquê da sua existência atual? Aonde que estão essas respostas? Estão em nossas relações, seja com o cônjuge, seja com o filho, com uma mãe, com um pai. Fabrício, é muito desafio que eu passo em casa, é muito conflito, é muito atrito, eu preciso perdoar e não consigo. As respostas dos nossos propósitos espirituais estão começando aí a serem respondidas. É através das nossas relações que estão os nossos propósitos espirituais. Naquele perdão que sabemos que precisamos dar. A gente sabe as pessoas que a gente precisa desenvolver o nosso perdão, a nossa aceitação, a nossa caridade. Está na saúde que precisamos buscar. Eu estava lendo uma obra agora, que eu até achei interessante, que tem a obra aqui na biblioteca, que é aquela Violetas na Janela. É uma obra muito bonita, que a Patrícia, que é um espírito, narra toda a jornada dela no plano espiritual. E ela se depara com vários espíritos que conversam sobre as suas encarnações e como que foi a fragilidade do corpo físico por causa da lei de causa e efeito. Então, pessoas que às vezes desencarnaram cedo por causa de problemas pulmonares, por causa de problemas de saúde. E é interessante isso, porque no livro Céu e Inferno, Kardec nos mostra que por mais que nós viemos com esses efeitos das nossas escolhas pretéritas, nós temos os atenuantes e os agravantes. Então, nesse livro Violetas na Janela, Patrícia conta de um espírito que era para ele ter desencarnado na primeira infância. E, por causa de, às vezes, algumas escolhas, ele conseguiu, então, levar um pouco mais adiante a sua encarnação. Então, se eu faço boas escolhas da minha saúde física e emocional, eu posso atenuar as minhas provas, as minhas expiações e a lei de causa e efeito. Estão em nossas más tendências,
Quer saber um pouquinho mais dos seus propósitos? Olha para aquilo que você ainda precisa melhorar. Fabrício, eu fico irritado facilmente. Fabrício, eu não consigo às vezes me desapegar. A minha consciência fala para eu fazer um ato de caridade, mas o meu ego me freia. Quem de nós aqui às vezes uma pessoa pede ajuda e a nossa consciência fala conosco, faça isso, e a gente trava por medo, como na parábola dos talentos, que por medo ele não utilizou aqueles talentos. Está na dor que eu carrego. Então a sua dor, como diz Joana de Anjos, é a enfermeira da alma. O que é enfermeira? É para auxiliar o processo, é para mostrar o processo. Está na doença que me aparece. Então toda doença, ela tem um propósito espiritual e um reflexo biológico. Então se eu desenvolvo, por exemplo, uma gastrite, é um reflexo biológico. Mas qual que é o sentido espiritual disso? Será que você não está ficando com muita raiva, muita irritabilidade? Será que é alguma coisa que você precisa digerir e não consegue? Precisamos pensar. Estão em nossas virtudes e nossos talentos. Nós temos também os nossos talentos que precisamos desenvolver. Todos nós aqui temos. E não deixa de ser uma missão, um propósito espiritual. Quantos de nós, às vezes, que gostamos de algo, que aquilo é ecológico, pode ajudar as pessoas, e às vezes por vergonha, por medo, a gente acaba não utilizando. Estão em nossa intuição. No fundo, a gente sabe por que a gente está aqui. Só que a gritaria mental ela é muito grande. Por isso que Emmanuel traz para nós naquela primeira frase. Silencie. O nosso retiro de carnaval, que vai acontecer no ano que vem, a gente trabalha muito essa lei do silêncio. São 4 dias para a gente poder trabalhar essa lei do silêncio. E é engraçado que a gente chega lá no sábado, a gente quase que passa mal, porque a gente quer falar, a gente quer interagir, a gente quer conversar. E aí lá na terça-feira, a gente vê a necessidade que a gente tinha de silenciar. Estão em nossos sonhos, naquilo que lá no fundo sabemos o que deve ser feito. Então todos nós, a gente sabe quem a gente precisa perdoar, a gente sabe quem a gente precisa conviver, a gente sabe lá no fundo as pessoas que as páginas precisam ser trocadas ou o ciclo precisa ser fechado. Lá no fundo a nossa intuição fala conosco. Então olha que interessante, quando a gente lê o livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz traz para nós que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele tem algumas características. Então nós carregamos essa evolução biológica. Então, lá no nosso ser mais primitivo, a gente tem muito essa questão do instinto. Nós vamos estudar um pouquinho isso, que a gente ainda carrega isso. Basta a gente olhar, às vezes, no trânsito, ou então em alguma outra situação, em que se a gente é ferido o nosso ego, a gente automaticamente reage com força. Muitas das vezes sem pensar, mas pelo nosso instinto. Isso, lá atrás, foi algo extremamente importante para a nossa sobrevivência, mas que hoje se faz extremamente necessário as reflexões antes da gente poder agir. Depois o ser humano ele foi desenvolvendo muito as suas questões emocionais, que também se fez e faz muito necessárias. Mas muitas das vezes a gente age muito por emoção. Joana de Anjos fala no livro O Homem Integral muito dessa questão das emoções. A gente ainda age muito por emoção. Aí eu vou comprar isso aqui, e isso vai me satisfazer, vai me dar prazer.
E às vezes a gente não age muito com a nossa consciência, a nossa razão. Então, nós somos esse emaranhado. E a pergunta é, como que a gente está reagindo às expiações e às provas do nosso dia a dia? Porque a todo momento no nosso dia a dia a gente é colocado à prova. A todo momento, a toda cena da nossa vida, a gente tem a oportunidade de reflexionar aí as nossas ações, as nossas reações. E aí eu pergunto, nós estamos vivendo ou sobrevivendo? Principalmente nos dias atuais, com tanta informação e com tantos entorpecentes que vão entorpecendo a nossa mente, nos distraindo. Muitas das vezes a gente pega um celular, começa a passar ali no Instagram, vê ali uma dancinha, olha que bonitinho, na hora que vê já passou 30 minutos, 1 hora, e às vezes a gente se perde naquilo que realmente é necessário e aquilo que a gente precisa fazer. Então, muitos sabotadores da nossa mente vão nos atrapalhando na nossa caminhada. E muitas pessoas hoje em dia estão mais sobrevivendo do que realmente vivendo, tendo a consciência da sua vida. O que eu preciso fazer na minha vida? Quem eu preciso ser na minha vida? A gente às vezes acaba indo, como diz a música, deixa a vida me levar. E isso é muito sério e muito importante. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos aonde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência. Então, esse autoconhecimento é o ponto de partida, da gente parar e pensar, poxa, peraí, para tudo. E é interessante que isso a gente pode fazer até no nosso dia a dia. Quando às vezes a gente acorda e tem um monte de tarefas, já o WhatsApp já está cheio de mensagem, quando vê o dia já passou para a tarde, e aí você para e fala, peraí. E aí lá na questão, nós vamos ver aqui, 919, Santo Agostinho fala para nós, chegar ao fim do dia e fazer uma autoanálise. Peraí, eu fiz o que eu precisava ter feito, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar. É a gente ter uma conversa sincera com a gente mesmo, que muitas das vezes a gente negligencia essa conversa, que a gente precisa ter de extrema seriedade conosco. Então, Joana de Ângeles fala que a gente tem alguns níveis de consciência. O primeiro nível, ela chama de consciência de sono sem sono. Então, todos nós aqui, acredito eu, que já nos familiarizamos com a reencarnação. Então, que nós não estamos numa primeira vivência, experiência, e também não será a última. E que as nossas primeiras experiências, elas foram bem primitivas, muito mais reativas, muito mais do instinto, só que nós ainda carregamos até hoje. Basta a gente olhar, às vezes, quando a gente está com fome, quando a gente está com muita fome, às vezes a gente quer ser o primeiro a servir, e a gente nem pensa no coletivo, nem pensa no resto. Esse é o primeiro nível de consciência, é o nível altamente do ego, do instinto, da sobrevivência. Eu preciso sobreviver, eu preciso proteger a mim. É aquela pessoa que muitas das vezes só pensa nela, não pensa em mais nada. É aquela pessoa que às vezes levanta a mão e fala, não, eu acho que é isso. Então é aquela pessoa que coloca o ego em primeiro lugar. É o instinto. E a gente trafega um pouco nesses níveis de consciência ainda. Então é aquela pessoa que, por exemplo, responde impulsivamente a críticas, a, por exemplo, a discussões, sexo, compras, são os impulsos, muitas das vezes sem a consciência. Depois, Joana de Ângeles fala que a construção desse eu, ela vai se desenvolvendo. Então, nós temos um segundo nível de consciência, que é a consciência de sono com sonhos. Então, eu já começo a
buscar mais a minha autovalorização, mas eu começo a ter um pouco de nível de consciência. Não é aquela coisa muito primitiva, sem pensar, eu já penso em mim. Ah, eu vou comprar isso porque vai me gerar prazer. Eu já tenho uma consciência, mas eu ainda penso em mim. Eu ainda não penso no coletivo. Depois ela fala da consciência de sono acordado. E aí o ser já começa a ver o quê? O que é certo, o que é errado. Olha que interessante que a gente vai navegando nesses níveis de consciência ainda. A gente ainda é muito reativo, mas a gente já está um pouquinho acordado. Por quê? A gente já sabe o que é certo e errado. Às vezes a gente quer uma coisa para satisfazer o nosso ego, mas lá no fundo a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Aqui a gente já começa a despertar também que, poxa, peraí, eu não sou o centro do universo. Então eu estou numa mesa, eu estou com fome, eu quero servir o meu prato primeiro, mas opa, peraí, tem mais gente com fome também. Eu ainda não me tenho a solidariedade para partilhar, mas eu penso em mim. Depois a gente tem a transcendência do eu. E aí a gente já tem então o quê? Um nível de consciência para o coletivo. Aqui a gente vê os espíritos, como Chico, Divaldo, que perceberam a importância de fazer para o outro. Aqui já é a caridade, aqui já é um nível de consciência, de amor coletivo, de consciência superior, de sentimentos sublimes um pouco maior. É aquele que sente alegria em cuidar. A gente tem que lembrar que no nível anterior, a gente às vezes até faz pelo outro, mas a gente faz com interesse, muitas das vezes. É aquela coisa assim, eu vou fazer essa caridade, mas esperando algo em troca. Aqui muitas das vezes é o amor condicional. É aquele amor que às vezes precisa ter alguma coisa para eu estar fazendo. Eu vou fazer pela minha esposa, porque às vezes de noite ela pode fazer uma janta para mim. Ou seja, a gente está sempre buscando um investimento. Eu vou dar o dízimo, porque aí Deus vai me abençoar. A gente está sempre buscando algo a nosso favor ainda. Aqui não. Aqui já é uma vida com leveza, com sabedoria. E depois a gente tem, por último, a consciência cósmica. E a gente tem o exemplo do Cristo. O que Jesus falava? Eu e o Pai somos um. Ou seja, já tem uma conexão sublime que nós ainda iremos alcançar, mas que ainda não compreendemos. Aqui entende que a consciência se vincula a essa consciência cósmica. Já se vive o Evangelho na sua plenitude. Ou seja, basta a gente ver como Jesus viveu. Então aqui está um pouquinho dessa escala do ser humano. A gente começa muito no instinto, desenvolve a razão e estamos aí galgando para desenvolver o amor, que ainda estamos trabalhando para poder compreender o que é esse amor que Jesus vem nos ensinando. Então olha que interessante essa linha, né? A gente pode traçar essa linha biológica da nossa encarnação e a linha que trabalha muito essa questão do desenvolvimento espiritual. A gente percebe hoje que muitos espíritos na encarnação podem ser crianças ainda biológicas, mas às vezes com uma certa maturidade espiritual. A gente percebe, por exemplo, lá na casa espírita em que eu frequento, adolescentes ou pré-adolescentes com sentimentos e uma consciência que muitas das vezes
adultos ainda não possuem. Então a gente entende que tem muitos espíritos aqui em graus diferentes. Então, quanto mais na criança eu estou e mais no ego eu estou, mais materializado eu estou. Por isso que a gente vê hoje ainda muitos adultos muito apegados à matéria. A gente brinca de um termo, né? Adultescentes. Então são aqueles adultos que muitas das vezes estão aprisionados na matéria, nos seus conflitos, nos seus desejos. Então a gente precisa refletir aonde que a gente está nesse gráfico. É a conexão do eu e a conexão com Deus. Então olha que interessante, na nossa encarnação nós passamos por todos esses graus de evolução do espírito. Então quando a gente é criança, a gente é altamente instintivo. A gente quer o quê? A gente está lutando para sobreviver. Por isso que nós somos os animais mais dependentes da natureza. Então nós somos puramente instintivos. Depois a gente vai até despertando a nossa programação. Principalmente essa idade aqui, que gira em torno aqui de 7 a 10 anos. Que é quando a criança ela começa a trazer os seus programas encarnatórios também. Por isso que se faz muito importante, e Joana de Anjos traz, a importância da educação dos pais nessa primeira infância. Porque aqui eu vou ou auxiliar ele no propósito, ou às vezes eu vou atrapalhar ele nesse propósito. E por isso que Joana fala que é de extrema importância a educação dos pais. É como se eu estivesse dando a direção para ele desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Então imagina que eu tenho, por exemplo, um filho que ele vem com um conflito muito importante no que tange a questão da autoestima, da coragem, uma criança muito com medo, e eu vou lá e eu vou colocando mais medo nele, às vezes com uma educação rígida demais. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar atrapalhando ele nesse processo. Depois a gente passa muito, e aqui o espírito ele vem desenvolvendo muitas suas questões hormonais, metabólicas, então vai desenvolvendo muitas emoções. Aqui a gente tem os adolescentes, uma fase que gira em torno dos 14 aos 18 anos, parece que foi ontem para nós. Depois a gente tem uma questão mais do racional, até a gente chegar na experiência, sabedoria e o amor incondicional, aonde a gente já vai ali se desapegando da matéria. Só que olha que interessante, isso parece simples e um caminho às vezes até coerente e tranquilo, mas muitos às vezes estão em idades e estão lá atrás ainda com as emoções à flor da pele, que às vezes precisam ser equalizadas e trabalhadas. E a gente vai perceber que essa questão de autoconhecimento, ela tem uma força, que é o quê? A vontade. Divaldo falava muito que o eu não consigo está muito mais no eu não quero do que eu não consigo. A vontade, André Luiz fala que é essa força propulsora. A vontade é aquilo que nos mantém vivo, é aquilo que nos mantém conectado. O ser humano inicia na consciência instintiva e depois ele vai progredindo e é a vontade é quem vai trilhando esse caminho. A cada passo é necessário autoconhecimento, disciplina mental, amor e oração. O Cristo é o modelo de ser plenamente consciente, amor em ação, em sintonia com a consciência divina. Então, o que é autoconhecimento? Do ponto de vista filosófico, conhecer a si mesmo é compreender a própria essência, suas limitações, virtudes e
motivações. Então, na própria Grécia Antiga já se falava, conhece-te a ti mesmo. Do ponto de vista espírita, já fica mais profundo, é uma análise do próprio espírito, as atitudes, os sentimentos, os pensamentos. Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou sentindo isso dessa forma? A mesma água que amolece a batata endurece o ovo. A gente brinca disso, né? Ou seja, não é o meio ambiente, é o meio ambiente interno. Então, aquilo que muitas das vezes pode me trazer raiva, pode me trazer medo, às vezes para o Luiz aquilo ali é coisa simples. Perguntaram ao Chico quantas vezes ele já tinha perdoado. E ele falou: nenhuma, porque eu nunca me senti ofendido. Então, quando nós desenvolvemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ali é essa análise profunda da reforma íntima. Como buscar esse autoconhecimento? Entender quem somos permite identificar nossas fragilidades. Ou seja, é a gente fazer, como diz Santo Agostinho, esse exame de consciência, essa autoanálise. Isso tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Por isso que Jesus questionava muito aqueles fariseus que oravam, gritando pelas ruas, muitas das vezes querendo mais aparecer do que propriamente dito a conexão com Deus. E o que ele sugeriu? Vá para dentro do seu quarto e ore em silêncio. Ou seja, a resposta está em nós. Então, esse diálogo interno, que nós chamamos de self-talk, que é uma palavra em inglês, é a gente ter essa conversa íntima conosco. Ontem, nos atendimentos na nossa casa espírita, lá a gente tem a enfermaria, a gente tem lá um hospital espiritual, e aí eu me deparei com um paciente que ele relatou muita ansiedade. Fabrício, eu estou muito ansioso, por causa que está acontecendo isso. E eu falei com ele: olha, traz um pouco tudo isso que está acontecendo na sua vida para o seu consciente nesse momento. Traz um pouquinho, escreve isso, conversa isso com uma forma mais coerente. Tira um pouco do pensamento e traz mesmo para o campo visual. Porque muitas das vezes a gente vai criando fantasmas na nossa mente, isso vai criando loopings, e na hora que a gente vê, a gente não consegue realmente olhar para aquilo que realmente importa. O que é a ameaça? A ameaça é aquilo que eu fico colocando sempre minha atenção no que está por vir. Será que eu vou fazer uma boa viagem? Será que eu vou... Vamos começar a trazer a nossa consciência para cá. E é isso, essa é a doença do século que nós estamos vivendo. A palavra ansiedade é a palavra mais buscada no site de busca. Porque todos nós não estamos sabendo viver nesse momento, de olhar para nós, vermos quais são as nossas necessidades. Não é a necessidade daquela pessoa do Instagram que eu estou olhando. Hoje a gente cai numa vaidade e num comparativismo muito grande que a gente está perdendo a nossa identidade. Por quê? Buscando olhar a identidade do outro. Então isso é muito sério e muito importante. Autoconhecimento é a lei de causa e efeito. O destino não é a fatalidade, mas resultado de causas criadas por nós mesmos. A lei de causa e efeito é a sanção inevitável da responsabilidade. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós partimos de um princípio. Então é como se nós estivéssemos partindo aqui para poder ir lá para Juiz de Fora. Uns vai ligar no Waze e vai pegar o caminho mais rápido, mais eficiente. Outros vão falar assim: não, peraí que eu vou passar por Itaipava, eu vou parar na feirinha, aí na hora que vai ver, vai chegar o quê? Vai demorar umas 2h30, 3 horas. Então, cada um de nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos traçando a nossa jornada.
E quando nós fazemos escolhas que podem comprometer essa jornada, nós precisamos equalizar isso. Autoconhecimento e as relações. Então, quando nós olhamos as nossas relações, nossa, mas eu tenho um conflito com a minha sogra, com o meu sogro, eu tenho um conflito com a minha esposa. Aquilo que dói em você é aquilo que precisa ser trabalhado. E o outro está ali como uma oportunidade de crescimento espiritual. E muitas das vezes, o que Joana de Anjos faz? A gente transfere essa culpa, essa responsabilidade. São os mecanismos de fuga. A gente não quer olhar para aquilo que dói. A gente não quer olhar para aquilo que precisa ser trabalhado. A gente tem medo, a gente tem preguiça. Joana de Anjos fala de todos esses sentimentos. Vergonha, preguiça. Então a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Porque as nossas relações é um espelho. A gente precisa olhar para as nossas relações e falar, poxa, eu preciso trabalhar mais o perdão, eu preciso trabalhar mais o carinho, a escuta ativa. Às vezes o outro está falando, você não está nem querendo ouvir. Ou então você está ouvindo, buscando a resposta. Quantos grupos de estudo, eu não sei como funciona aqui os grupos de estudo, mas os grupos de estudo que eu participo em Juiz de Fora, às vezes o outro está falando algo tão interessante e a gente está anotando aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente está pensando. A gente não está nem querendo ouvir o outro. Às vezes o outro tem tanta coisa para nos acrescentar e a gente perde essa oportunidade. Então precisamos pensar. Porque a caridade, ela precisa ser enxergada de várias formas. E uma das formas da caridade é o quê? É a caridade no relacionamento. Quantas pessoas que chegam no meu consultório e as pessoas às vezes elas só querem ser ouvidas. 40 minutos da sessão eu estou ouvindo. E a pessoa fala assim, Fabrício, quer seu horário que não precisa nem trabalhar comigo, porque eu precisava desabafar. E eu falo, não, estou aqui para isso. Então às vezes a gente não está nem querendo ouvir. Então a gente precisa entender qual que é o nível de consciência que eu carrego hoje. É um nível ainda muito instintivo, muito egóico, ou eu já estou querendo começar a trabalhar um pouco essa minha percepção do coletivo. O conhecimento de si mesmo permite oferecer o melhor de nós, sem expectativas excessivas nem projeções do outro. Então, às vezes eu olho para minha esposa e eu aponto o dedo. Está vendo o que você fez? Você é isso, você é aquilo. Só que tem um dedo apontando para ela e 3 para mim. Eu não posso desenvolver o espírito dela. Eu só posso desenvolver o meu espírito. Isso é muito importante. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Então, por isso que o autoconhecimento, a palavra auto vem de si, de nós. É trabalharmos a nossa essência, os nossos sentimentos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo ainda material e biológico, que nós trazemos, André Luiz fala no livro André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós ainda carregamos alguns programas biológicos. Por isso que quanto mais a gente desperta a nossa consciência, a nossa razão, nós vamos minimizando esses instintos. Se um começa a bocejar aqui, algum começa a bocejar também. Se está num grupo de estudo e um começa a reclamar, o outro reclama às vezes sem pensar, às vezes não tem nada para reclamar e já começa a reclamar. Então nós às vezes andamos nesses efeitos manadas, aí basta a gente olhar para a pandemia. Muitas pessoas foram sendo conduzidas por causa de efeitos que a gente fala assim, não sei nem por que eu estou pensando isso, agindo assim, não, vão para lá porque deve ser isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Por isso que eu coloco essa relação de mente permeável e mente vulnerável.
E isso é interessante, porque eu falo muito com os meus pacientes, eu às vezes até convido para ir na casa espírita, às vezes quando eu tenho essa oportunidade, eu falo que às vezes a gente tem que ser moldável ali no atendimento, para a gente poder falar a linguagem do paciente. Então eu atendo paciente católico, protestante, muçulmano. Eu atendi outro dia, então precisei entender um pouco do universo dele. Então, se nós estamos passando desafios e a gente não está conseguindo romper com aqueles desafios, a nossa mente é uma mente permeável. Eu lembro de um congresso que eu fui em São Paulo, que eu fiquei 15 dias lá. Depois de 10 dias eu estava falando até igual a eles. Então, às vezes, a gente é permeável. Só que olha que interessante, tanto de bom quanto de ruim. Não tem aquele ditado, diga com quem andas? E a gente ainda pode, às vezes, melhorar um pouquinho. Diga com quem andas que eu te direis como tu pensas também. Então, isso é interessante, porque a nossa mente, ela é altamente permeável. Então, como nós estamos permeando essa nossa mente? Com coisas boas, com novela, com noticiários que muitas das vezes engrandecem o negativismo, porque é o que dá ibope. Se eu falar com vocês que teve uma caridade do GEAL bacana, isso aí não repercute em nada. Agora, se eu falar que um orador espírita deu tiro, aí vai para o mundo afora. Então, nós ainda estamos presos a esse medo, a esse negativismo. E isso ainda é muito forte. Então, a gente precisa ver com que eu estou permeando a minha mente. Os meus ambientes, os meus pensamentos e as minhas ações. Vamos falar um pouquinho das barreiras. O orgulho é um desses obstáculos. O orgulho nos impede de enxergar nossas falhas e dificulta a evolução. Então é aquela questão assim, que eu olho muitos pacientes, Fabrício, eu não preciso, ou então eu não estou no momento. Isso tudo é orgulho. Então a gente precisa entender que quando nós trabalhamos essa humildade, esse silêncio, a gente vai conseguindo então romper essa barreira do orgulho. E aí a gente vai então para as soluções. E qual que é o roteiro? É o Evangelho. Basta a gente ver todos os ensinamentos do Cristo. A humildade como chave. Essa para mim é uma palavra que mexe muito comigo, que é a palavra do bom samaritano. Porque quando a gente fala nessa questão de reforma íntima, de autoconhecimento, de autoaprimoramento, Jesus fala que é fazendo ao outro, nós estamos fazendo para nós. Então a caridade, quando diz a caridade e a salvação, o amor ao próximo, verdadeiro e incondicional, é o que vai trazer a nossa cura espiritual. Então a palavra do bom samaritano ela é muito forte, porque quantos de nós ainda estamos no estágio de sacerdote? Eu sou muito bom o suficiente para parar o que eu estou fazendo, para realmente fazer tudo que eu posso para aquele irmão que está precisando. Se a gente parar para ver a proposta do bom samaritano, aquela pessoa estava indo para o sentido contrário. Ela parou o que ela estava fazendo, ela gastou o tempo, a dedicação, ela se importou com o outro. Então a gente precisa refletir, como que eu estou no que tange aí essa questão do amor ao próximo. Vem também uma questão de autodomínio, aprender a controlar os nossos impulsos. A gente ainda trabalha muito ainda com o ego. A gente ainda busca muito ainda um prazer, uma satisfação pessoal, um interesse próprio. E é esse desprendimento que o Espiritismo vem
nos ensinando. Então, para nós trazermos a reflexão, liste tudo que você gostaria de ter feito nesta encarnação e ainda não fez. Vou complementar aqui. Quem você precisa perdoar que você ainda traz no seu coração? E aquilo ainda é um ponto de dor em você. Liste tudo que eu tenho consciência que eu preciso fazer, mas eu coloco para depois. Nós não sabemos o dia nem a hora do nosso desencarne. Eu falo muito isso nos grupos de estudo e fica parecendo que fica até soando um pouco pesado. Mas nós espíritas já temos consciência do desencarne. O espiritismo matou a morte, ou seja, a gente sabe dessa continuação. E será que a gente está nos preparando para isso? Existiam religiões no passado que elas já trabalhavam em vida esse desencarne, esse desapego da matéria. Então, será que a gente realmente está olhando para tudo isso ou a gente quer pagar na outra vida? Vamos falar assim. A gente tem que entender que todo erro que a gente comete, ele precisa depois de um arrependimento, de uma expiação, de uma reparação e de uma reforma íntima. Está no livro Justiça Divina, que é um texto que chama Perdoados, mas não limpos. Então, muitas das vezes a gente se equivoca, mas nós não estamos limpos daquela situação. Por que existem as provas, as expiações? Por que um aluno ele tem a prova? Justamente para aquilo fixar, aquilo ali, realmente ele incorporar tudo aquilo ali. É um estágio de amadurecimento, de crescimento. Muitas respostas nos chegam de acordo com a nossa capacitação ou merecimento. Fabrício, eu queria ter a mediunidade de um Chico. Eu queria ter uma mediunidade ostensiva para que eu possa receber informações do plano espiritual. Gente, a gente não está dando conta nem do que a gente tem hoje. Pensa bem. Eu falo que essa questão do plano espiritual hoje é como se fosse uma rádio. Pensa numa rádio aqui de Petrópolis. Então está lá 90.2. Se eu colocar 90.3, eu vou conseguir ouvir a rádio? Posso até ouvir um ruído, mas não consigo ouvir ela de uma forma limpa. Então somos nós hoje. Às vezes a gente até chega ali, próximo. A gente consegue até ter alguma sensibilidade, mas devido à nossa capacidade e merecimento, ainda não estamos com essa rádio tão sintonizada ainda. Todos nós possuímos dores e imperfeições que precisam ser tragas à consciência. Eu gosto muito de brincar que se a gente projeta a sombra, se eu fizer a sombra aqui e eu me aproximar dela, quanto mais eu me aproximo da sombra, menor ela fica. Muitas das vezes a gente coloca para debaixo do tapete os nossos conflitos, as nossas sombras. E isso vai criando verdadeiros fantasmas. Então, quando a gente traz à luz da consciência aquilo que a gente precisa trabalhar, aquilo fica mais leve. Por isso que Paulo já falava. Paulo carregou os seus pesadelos, as suas sombras até o final. Mas ele tinha consciência de que ele precisava trazer aquele velho homem para perto, justamente para poder ressignificar todo aquele mal que ele havia trazido. E aí eu finalizo com esse vídeo do Divaldo, do filme do Divaldo.
Vamos ver se vai funcionar. Será que não deu? Então, Se botar o play ali de dentro. não, mais tranquilo. Então, o que Joana de Anjos fala com Divaldo? Que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E quando nós chegarmos no final da nossa encarnação, nós vamos observar que tudo que aconteceu ao nosso redor era uma projeção da nossa mente. Tudo aconteceu conforme a nossa mente projetava. Então, vamos parar de colocar, de transferir tudo para o externo e vamos começar realmente a olhar para dentro de nós. O que nós precisamos trabalhar, o que nós precisamos mudar. E assim como os trabalhadores da última hora, a gente entender que estamos aqui nessa encarnação com essa oportunidade de trabalhar agora. Então, que a gente possa refletir. Agradeço muito o carinho, a receptividade aqui, como sempre, e vamos juntos. Que Jesus e os bons amigos espirituais possam nos abençoar, nos iluminar, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Fabrício. Eu só queria lógico, né? Não mexer em nada do que você falou aqui, nem uma vírgula. Agora, a respeito daquela vozinha que você falou que fica dentro, eu acho que são duas, né? Porque uma está, não, vai, faz, não, compra, depois tu fala, não, vai, faz as contas direitinho. Isso aí, a psicologia fala dessas duas vozes. São duas. É isso aí. E outra coisa também, quando você falou ali daquele instinto, se você ainda tem aquele instinto de brigão, né? Para saber se passou mesmo aqui hoje, se a palestra se foi bem aproveitada, a primeira fechada que você levar aí fora no trânsito, já foi a palestra embora. A gente possa reparar isso. Isso aí. Primeira convergência que você dá a ver se a pessoa não vai, você já fica nervoso. Mas tudo bem, acho que é muito gratificante, muita coisa a gente guardar, aprender, para a gente sempre, todo dia, pesquisar, né? Foi muito, como sempre, muito bom. Valcir, você pode fazer a oração final? Posso? Um recadinho antes. E eu sei que você tem uma palavrinha para dar também. Obrigado. Antes do recado e antes da prece, qual a tua idade, Fabrício? Pergunta indiscreta. 38. Imagina eu com 38. Perdi muito tempo, né? Vou ter que reencarnar umas 40 vezes aí. Mas tranquilo, eu chego lá e não desisto, eu sou brasileiro. A maioria das pessoas aqui presentes hoje, por favor, só os encarnados, os desencarnados, não se manifestem, que eu não quero sair correndo. Todo mundo aqui faz pelo menos 3 refeições por dia? Todo mundo faz? Problema de apetite, né? Não é por limitação material, é apetite. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: aqui na casa nós temos um projeto que chama-se Amor em Movimento. E todo segundo sábado a gente sai às casas, ao mercado, para fazer arrecadação de alimentos e poder distribuir depois para as pessoas mais carentes. E a gente está precisando de ajuda. Tá? A gente precisa de ajuda material para que a gente possa ampliar essa arrecadação. Então, aqueles que estiverem disponíveis, esquece a vergonha. Esquece. O primeiro dia que eu fui trabalhar, o pessoal acha engraçado quando eu falo que eu sou tímido, né? Eu não sabia onde enfiar a cara. Porque pedir é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem que... Imagina quando você vai no banco pedir um empréstimo. O tamanho da cadeira que você senta, ela triplica. E o tamanho do gerente quadruplica. Então é assim que a gente se sente, muito inferiorizado. E aí a gente aprende que a gente não está pedindo nem para a gente, está pedindo para os outros. Então, estou convidando a todos que possam nos ajudar. E também, nos sábados aqui no Bazar, a gente precisa de ajuda, principalmente ajuda masculina, porque a gente ainda não conseguiu colocar o nosso Bazar em funcionamento, tem que ficar, joga mala para cá, mala para lá, né, Rui? A coisa complicada. Nós estamos chegando lá, mas mesmo assim ainda pedimos ajuda. E agora, o aviso principal. No dia 14 de dezembro,
nós não teremos essa reunião aqui como a gente sempre tem. No dia 14 nós vamos fazer a entrega da cesta básica àquelas pessoas que mais necessitam. A gente está tendo em torno de 40 famílias e nós vamos fazer um café da manhã. Tá? A gente quer fazer uma, como é que se diz? Uma confraternização, quase não saiu a palavra. E esse ano vai ser só na parte da manhã. Ano passado nós fizemos o dia inteiro. E quem mais perdeu nesse dia fui eu. Porque eu caí na asneira de brincar com as crianças. E aí a gente foi brincar de morto-vivo. Conhece a brincadeira do morto-vivo? Você abaixa morto, você levanta vivo. No final do dia quem estava morto era eu. A criançada morrendo. Não, tio, mais uma vez, mais uma vez. O tio ia fazer, depois as pernas é que sabe. Mas enfim. E nós vamos ter um café da manhã, como diz o Pedro, maravilhoso, desde que as pessoas que venham aqui possam trazer um pratinho cada um que é para contribuir. Né? Então deve começar aqui por volta de 8 horas, e aí depois nós vamos fazer uma rápida roda de conversa, falando como surgiu o Natal, o significado do Natal, e aí então a gente vai fazer a distribuição das cestas. Na distribuição das cestas, quando eu perguntei a respeito da alimentação, todos nós, graças a Deus, cada um com as suas dificuldades, nós temos condições hoje de nos alimentarmos bem. E a gente queria ver se faz uma coisa diferente, além da cesta básica, a gente quer ver se consegue dar pelo menos um panetone. Tá? E aí, a gente vai lançar essa campanha, eu estou só adiantando, na semana que vem. A gente não vai pedir ninguém para trazer um panetone, porque o que acontece? Tudo tem que ser pensado. Alguém traz um panetone, sei lá, da Balduco, que é um bom panetone, um outro traz um de qualidade um pouco inferior, outro quer fazer melhor, vai lá e traz o da Cacau Show. Não, a gente quer padronizar. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos escolher, de repente, um determinado panetone, ou então pedir para que as pessoas façam uma contribuição de um determinado valor direto na conta do geral e vai passar para um de nós esse valor que foi cedido, passar o comprovante pelo celular para a gente poder fazer a aquisição. Diga, meu querido. Valcir, com relação ao panetone, nós já conseguimos. Ah, já? Esse pode passar por baixo. Então, nós vamos tentar. Lá, Então nós vamos tentar algo. As pessoas dizem assim, cara, tu gosta de desafio. Eu falei, eu gosto. Talvez não fique fácil para a gente comprar um peru para cada um, mas quem sabe aquela ave Chester ou algo nesse sentido, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque graças a Deus, quando eu sento à mesa, eu não tenho fartura, mas não me falta nada. Eu queria muito ver essas pessoas terem um Natal um pouco mais decente. Então, esse é o recado. Na semana que vem, a gente, então, como já tem o panetone que o Rui falou aqui, eu não sabia, então nós vamos partir para outra. Tá? Repete a data, por favor. Hein? A data, repete, por favor. A data vai ser dia 14 de dezembro, vai ser um domingo. Nós vamos fazer o café da manhã, e aí depois essa roda de conversa rapidinho e a distribuição. Tá bom? Então, Fabrício, fala, querido. A ave 7, nós dois já assumimos. Aí, tá vendo? Já temos uma, Ó. acho que eu não prometo, Viu? mas uma é quatro. Tá vendo? Quem veio pela primeira vez? Quem veio pela primeira vez? Você veio? É? Então, minha querida, eu quero que você se sinta assim como eu me senti a primeira vez que eu vim aqui. Abraçado. Tá? A casa, como toda casa espírita, ela é carregada de defeito. E eu espero que você saia daqui mais confusa do que você voltou, do que você entrou. Por quê? Porque a gente vai voltar para tentar entender mais. Se bem que é difícil ficar confuso com a palestra dele, né? Mas, tá, gente? Então era esse o recado. Agradecer a todos vocês que aqui estiveram hoje e pedir para que a gente cerre os olhos agora, eleve nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a cúpula espiritual que rege esta casa, aos espíritos protetores de cada um de nós que aqui estivemos hoje. Agora nós fazemos o nosso agradecimento àqueles que com certeza incluíram e orientaram ao meu querido Fabrício, aqueles que aqui estiveram hoje abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos ter um pouco mais de absorção dos conhecimentos que nos foram passados, e agradecer, acima de tudo, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pedir por aqueles que gostariam de ter vindo aqui hoje e não puderam, que todos possam ser abraçados nessa corrente de paz, de luz, de fraternidade, que
que não nos falte nunca o alimento à nossa mesa e à mesa de ninguém, e que não nos falte, acima de tudo, a vontade de sermos melhor, de nos conhecermos a cada dia e, consequentemente, nos melhorarmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a você. Bom, obrigado a todos pela presença. Vamos pedir aqui a espiritualidade que semana que vem estejamos aqui novamente, mais aprendizado, mais instruções. Nós agora vamos passar para o passe. Aqueles que quiserem tomar o passe, por favor, se dirijam lá na sala.